graça e a paz do Senhor. Vamos ficar em pé para fazer uma oração. Quantos já sentiram a presença de Deus nessa casa? Glória a Deus. Coloque a Bíblia sobre o seu assento. Vamos orar, pedir que mais uma vez Deus abra a porta da palavra e fale aos nossos corações. Cada um de nós temos consciência dos desafios que nos aguardam ainda nessa semana. E o que nos norteia é a palavra. O que nos sustenta é a palavra. O que nos encoraja é a palavra. O que nos sara é a palavra. O que amplia o nosso entendimento é a palavra. A palavra tem o poder de mudar nossas posições, mudar nossas convicções, ampliar o nosso entendimento, ampliar a nossa visão. Possivelmente tem alguém aqui que essa semana foi muito difícil, situações que precisam ser resolvidas e que às vezes são verdadeiros labirintos, né? Não se acha a saída. A questão não é que não existe uma saída. Você pode ter um labirinto na horizontal, mas a palavra é poderosa para nos fazer subir. E você olha o teu labirinto de cima para baixo e você fala: a saída está ali. Eu creio no poder dessa palavra. Quantos creem nisso? Então feche os seus olhos e ore, porque o pregador nada tem se do céu não receber. Sou tão necessitado quanto você. Então ore, vamos orar. Senhor, a tua palavra diz: o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, aí há liberdade. O teu Espírito tem liberdade para falar. O teu Espírito tem liberdade para operar. A palavra diz que o profeta Daniel lia um livro das profecias de Jeremias, e o teu Espírito fez Daniel entender o que havia por detrás das letras. E ele entendeu que um tempo de cativeiro já havia se cumprido. E ele começou a orar pela libertação do povo. Traz a nós a sabedoria, a revelação, o entendimento daquilo que está por detrás das letras. Por essa palavra, nossos próximos dias serão norteados, conduzidos. O Senhor envia suas ordens à terra e a tua palavra corre velozmente. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. A Bíblia começa dizendo que o haja do Senhor faz as coisas acontecerem. E disse Deus: haja, haja, haja. E eu sei que a tua palavra vai ser proferida. O Senhor fala criando, e o Senhor cria falando. Enquanto a tua palavra for falada, coisas sobrenaturais serão criadas e virão à existência a favor dos teus filhos que aqui estão. Por isso eu te peço, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, fala. Nos importa ouvir a tua voz. Que os ouvidos estejam sensíveis, o coração quebrantado, e como solo fértil estejamos prontos. Assim como cantou Moisés: cai a minha doutrina como orvalho em um campo novo. Que a tua palavra seja como orvalho e nossos corações sejam um campo novo nessa noite, para receber a tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o teu assento. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 18. Livro do Êxodo, capítulo 18. Eu quero seguir as recomendações do meu pastor. Ele falou comigo hoje à tarde, Anderson. Ele disse assim: primeiro, não estoure o tempo. Segundo, não fale nenhuma heresia. Terceiro, não me faz passar raiva. Então, pastor, beijo. Vou tentar, não prometo. Vou tentar. Êxodo capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 13. O pastor Eduardo parou no capítulo 17 ontem.
Eu vou pegar dali para frente. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Quantos querem palavra de Deus, digam amém. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde, até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as suas leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Isso é importante. Que aborreçam a avareza, põe-nos por chefes de 1.000, 100, 50 e 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti. Eles levarão a carga contigo, se isto fizeres, e Deus assim mandar, então poderá suportar. Assim também todo este povo tornará o seu lugar em paz. Moisés atendeu às palavras de Jetro, seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. E o capítulo 19, versículo 2 e 3. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. E você diz amém. No capítulo 17, a segunda sessão do livro do capítulo, a guerra contra Amaleque. Moisés está no alto do monte. Embora não fosse percebido lá embaixo, ele é decisivo numa guerra sem que ele seja percebido na guerra. Isso aqui é uma máxima para nós. Enquanto estivermos nos ambientes que Deus nos plantou, somos decisivos na guerra, produtivos, frutíferos, ainda que pessoas não nos percebam. Não precisamos ser percebidos para que o resultado do nosso trabalho apareça. Não é necessário ser percebido para ser decisivo na guerra. No capítulo 17, Moisés é decisivo numa guerra, sem que nenhum amalequita tenha visto ele. Por isso que é bom permanecer no ambiente, na esfera que Deus te plantou, porque ali, ainda que ninguém perceba, você é uma pessoa importante na guerra. Capítulo 17, ainda Moisés se cansa, colocam ele sentado sobre uma pedra que aponta para Cristo. E eu só vou pontuar isso para a gente entrar no capítulo 18. Capítulo 17, diga comigo: Moisés se cansa na guerra. Preparam uma pedra, ele se assenta e Moisés tem descanso na guerra. Estando no ambiente que Deus te plantou, você pode se cansar dentro da guerra, mas dentro da guerra, Deus preparará o descanso para você dentro da guerra. Aquela pedra é uma figura de Cristo. Olhar para o alto do monte, há uma dupla representatividade de Cristo. A pedra aqui no pé do monte dá água, no alto do monte é a pedra que dá descanso. Repito, a pedra aqui no pé do monte dá água, no alto é a pedra que dá descanso. Quem olha para o alto, vê os braços estendidos, é uma representatividade da cruz.
Então Cristo está escondido no alto daquela montanha, na figura da pedra e na figura de Moisés com os braços abertos. Curiosamente, Cristo ali, ele é o descanso de um homem dentro da guerra. A gente fecha o capítulo 17 e vem para o capítulo 18. No capítulo 18 você leu comigo que Moisés se assentou para julgar. Então perceba, no capítulo 17 ele está sentado no ambiente certo, fazendo a coisa certa, e ele tem descanso dentro da guerra. No capítulo 18, embora ele se assente, Jetro diz, mesmo sentado, você vai se cansar e vai cansar as pessoas que estão com você. É importante isso. Moisés assentado no lugar certo, ele tem descanso. Moisés assentado no lugar que Deus não quer, ele se cansa e cansa quem está com ele. Pastor, qual é a máxima disso? Isso é a dinâmica da vida. Eu, você, nós, enquanto estamos no ambiente que Deus nos plantou, travando as guerras que Deus determinou para nós, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa pedra de esquina, Ele é a rocha que nos sustenta e que nos dá alívio. Mas quando saímos do ambiente que Deus nos quer, ainda que nos assentemos, nos cansamos e nos tornamos cansativos e cansamos as pessoas que estão com nós, que estão ao nosso redor. Isso é curioso. Por que no capítulo 17 Moisés é decisivo numa guerra, e no capítulo 18 Jetro olha para ele e diz assim: Moisés, você vai se cansar, você vai cansar as pessoas que estão com você, e ali há uma questão de produtividade. A produtividade na vida cristã nunca esteve associada ao ativismo ou à capacidade. A produtividade, ela está associada à variável de ambiente, onde Deus me plantou, fazendo o que Deus quer, aí eu sou produtivo. É de se pensar. Capítulo 17, no alto do monte, Moisés é produtivo. No capítulo 18, Moisés está no pé do monte e nada acontece. Por quê? É uma questão de ambiente e é uma questão de tarefa. No capítulo 18, Moisés decide fazer uma tarefa que Deus não queria que ele fizesse. Ele está fazendo algo que ele não foi chamado para fazer. Isso é importante. Não é questão de capacidade, não é questão de motivação, é questão de designação. Por maior que seja a tua capacidade e a tua motivação, se você se atrever a fazer algo que Deus não designou, você não é produtivo. Moisés está sentado no pé do Sinai, no pé do monte. As pessoas estão em pé. Imagine uma multidão como essa em pé, às 8 da manhã até às 5 da tarde. Moisés sentado, tentando resolver. É humanamente impossível ouvir todas as pessoas. Aliás, se Moisés, Anderson, ouvisse duas irmãs, logo no primeiro atendimento o dia já acabava. Então, Moisés não é produtivo naquele ambiente. Por quê? Deus não chamou ele para aquilo. Se Moisés tentasse ficar ali sentado durante um ano, ouvindo 10 pessoas por dia, no final do ano, sabe qual seria o saldo dele? 3.650 problemas não resolvidos, porque Deus não chamou ele para aquilo. Eu repito, não é uma questão de motivação ou de capacidade, é uma questão de desígnio, de designação. Você pode ter a melhor das motivações e muita capacidade, mas os frutos não estão associados a isso, estão associados a desígnio. Antes de querer fazer, pergunte ao Senhor: fui chamado para fazer isso? Fui chamado para realizar isso? É aqui que o Senhor me quer? Capítulo 17, Moisés é decisivo no alto do monte. No capítulo 18, Moisés está absorvendo, atraindo para si uma carga de problemas que Deus não queria que ele atraísse. E uma vez atraindo para ele uma carga de problemas que Deus não queria, ele se cansa, cansa quem está com ele, ele não é produtivo. E os problemas não se resolvem.
Quando Moisés é visto no capítulo 18, no pé do monte, ouvindo problemas, tentando atender todas as pessoas ali, ele está atraindo para ele uma carga de problemas que Deus não queria. O ser humano é especialista em atrair para si uma carga de terceiros. O ser humano é especialista em se envolver em problemas alheios. A grande questão não é deixar de ouvir. A grande questão é que eu preciso respeitar que nem todo problema Deus me chamou para entrar. Nem todo problema Deus me chamou para participar. Nem todo problema Deus me chamou para me desgastar, para me envolver. E Moisés no pé do monte, cada problema que ele ouve é um compromisso a mais, é uma carga a mais. E quando Moisés vai perceber, ele está tão atarefado, tão sobrecarregado, tão embaraçado nos problemas, que ele não é produtivo. Aqui fica um conselho para você: quer ser produtivo em 2022? Antes de abraçar qualquer problema de A, B, C ou D, vá orar e pergunte a Deus: fui chamado para isso? Porque sempre que você abraça uma carga de problemas que não é tua, você não é solução, você agrava o problema. Jetro vem nivelar Moisés. Jetro vem com conselhos dados pelo Espírito para desembaraçar Moisés, tirar Moisés daquele ambiente de baixa produtividade, ainda que a motivação fosse boa. Jetro vem dizendo: Moisés, escolhe homens de 1000, de 100, de 50, de 10, eles tratem as causas menores, as causas graves virão a ti. Ali tem a estrutura do judiciário em Israel oficialmente fundada. Pastor, o que define um capitão de 1000, de 100, de 50 e de 10 é simples. Por que alguém era nomeado um capitão de 10? Porque ele tinha capacidade de lidar com 10 problemas de 10 pessoas diferentes e não endoidar. E no final do dia voltar para casa bem, sem surtar. O que fazia um ser capitão de 1000? Era a capacidade de gerenciar 1000 pessoas, ouvir, se possível, se necessário, 1000 pessoas, receber 1000 problemas, 1000 circunstâncias e viver com essas 1000 sem perder o juízo. Então aqui tem uma concepção de hierarquia. Deus me chamou para ser um de 1000. Respeite as escalas, respeite os níveis, 10, 50, 100 mil, para que você não chegue nos 1000 destruído, falido como indivíduo, como pai, como profissional, como obreiro. É necessário respeitar níveis, 10, 50, 100 mil, são níveis. Jetro fala a Moisés: eles vão cuidar de coisas menores, as causas graves virão a ti. Moisés entende isso, nomeia os homens. E veja a grandeza do capítulo 19 que você leu comigo. Depois que Moisés nomeia capitães de 10, 50, 100 mil, ele se desprende daquelas cordas, ele se desembaraça daquela carga de problemas. E Moisés é objetivo e obediente. Moisés não devolve a argumentação de Jetro, dizendo o seguinte: olha, eu vou voltar, vou resolver aqueles que eu já ouvi, depois eu faço isso. A gente precisa ser maduro espiritualmente, que para nós um problema bem resolvido e todos foram felizes para sempre. Para Deus um problema bem resolvido você sai de situações que eu não mandei você entrar e volta para o ambiente que eu te plantei. Isso é um problema bem resolvido para Deus. Olha a grandeza do texto. Fica comigo, capítulo 17. Vamos lá, capítulo 17. Moisés no monte, produtivo e decisivo. Capítulo 18, Moisés no pé do monte, improdutivo, cansativo, estressado. Quando Jetro vem falar com Moisés, ele se desprende de tudo isso. E no capítulo 19 diz assim: e subiu Moisés ao monte.
E subiu Moisés ao monte, e subiu Moisés a Deus. Só que tem uma grande verdade para nós. Existem problemas, existem circunstâncias, questões, embaraços que você se envolve. E quanto mais você se envolve, mais preso teus pés ficam no pé do monte. E uma vez carregado com aqueles problemas no pé do monte, Moisés jamais teria a leveza necessária para subir. Eu sou profeta para você essa noite para dizer: Deus marcou esse encontro para dizer: eu quero teus pés livres para você poder andar, transitar no meu território e no meu ambiente. É possível que venham muitas cargas, muitos problemas, muita gente querendo lançar cargas em você, e é necessário ter maturidade para entender que quanto mais cargas você absorve, mais longe você fica do monte de Deus. Então aprenda isso. 2022, pés livres para estar no monte de Deus. Veja que há um declive. 17, decisivo. 18, improdutivo. 19, ele volta para o ambiente dele. É uma noite que o Espírito de Deus vai pegar pessoas, vai tirar do pé do monte e vai dizer: volta para o nosso ambiente. Volta. Aqui também não é uma questão de esforço, de ativismo. O Sinai que Moisés sobe com 80 anos, mais de 2.200 metros de altitude. Irmão, tem que ter condição física para subir esse monte. Do capítulo 19 até o capítulo 34, Moisés sobe o Sinai pelo menos 5 vezes, num período de 90 dias. Faz a conta. Sobe e desce mais de 4.000 metros. Porque a questão não é esforço, é em qual ambiente eu vou me esforçar. Você pode olhar um homem de 80 anos subindo e descendo um monte de 2.200 metros de altitude, sobe com pedra, desce com pedra, sobe e desce, e você vai perguntar por que ele não se cansa. Porque todo esforço feito no ambiente que Deus me plantou, eu sou revigorado, eu sou renovado. E quem olha de fora diz: de onde Moisés tira tanta força, tanto vigor para subir e descer esse monte? É porque ele está no ambiente dele. E todo esforço que eu faço no ambiente que Deus me plantou, eu sou renovado sem que eu mesmo perceba. Então não saia do teu ambiente, porque nesse ambiente, quanto mais você se esforça, mais você se entrega, mais você se realiza e mais Deus te renova. A grande questão não é esforço ou sacrifício. Até porque se você for olhar no pé do monte, ouvindo milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de problemas, Moisés tinha um cansaço mental, emocional. Você pode fazer as suas considerações e ver onde ele se cansaria mais, ouvindo pessoas ou subindo e descendo o monte. É relativo, mas a grande questão aqui é em qual ambiente você vai se sacrificar. Tem outra máxima que talvez no pé do monte Moisés tivesse mais ativismo, mais pessoas, mais problemas, mais questões, mais circunstâncias, e o olhar superficial diria: aqui Moisés é mais eficiente, porque aqui ele está interagindo com milhares de questões, milhares de problemas. Só que quanto mais ativista nos tornamos, menos ouvimos Deus. Aliás, tem duas coisas que não combinam: é ativismo e ouvir Deus. É por isso que pessoas que são muito intensas, muito ativistas no pé do monte, têm dificuldades de chegar a grandes níveis de liderança, em qualquer área. Em qualquer área. Porque os altos níveis de liderança exigem uma capacidade de ouvir, de pensar, de preparar.
Moisés sobe e desce aquele monte, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e não se cansa. Isso aqui é a resposta para alguns níveis de cansaço que enfrentamos. Às vezes, o cansaço demasiado pode ser que eu estou me esforçando e sacrificando fora do ambiente que Deus me quer. Isso aqui é importante. Moisés vai ter pelo menos 4 subidas no Monte Sinai. A vida de Moisés é feita em montes. Êxodo capítulo 3 é o primeiro monte que Moisés é visto, é Horebe. O segundo monte é Sinai. O terceiro monte é Nebo, o último monte da vida dele. Você pode dizer para mim que Horebe e Sinai são o mesmo monte, ficam na mesma região. A pauta é controversa. E há quem diga que Horebe é um lado do monte, Sinai é outro lado do monte. Um lado oriental, outro lado ocidental. Mas independente da geografia, o que fica para nós são as verdades espirituais. A primeira vez que Moisés é visto no Horebe, perceba, ele sobe apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Ali no Horebe tem uma sarça de 1,5 metro que queima e que chama a atenção dele. Nesse Horebe Deus se revela. E o Horebe, o lugar onde Deus revela o chamado, é um lugar onde Deus também encerra ciclos da vida. Ali acaba o tempo de cuidar do que é de Jetro. Inicia um novo ciclo para cuidar daquilo que é de Deus. Veja, o Horebe é o ambiente onde Deus se revela na sarça e introduz Moisés no desígnio dele. O Horebe, eu chamo o Horebe carinhosamente do ambiente da intimidade, das primeiras descobertas na intimidade com Deus. A intimidade com Deus, irmãos, ela fecha uma porta, ela encerra um ciclo. O ciclo de Jetro no Horebe é encerrado. É encerrado. Nós precisamos ter maturidade que nem toda porta que se fecha é perda ou é o diabo. Tem porta que se fecha que é porque você se aproximou de Deus e Ele decidiu encerrar um ciclo. Porque o que estava nesse ciclo será impossível conciliar com o que Ele vai te entregar no novo. Seria humanamente impossível Moisés conciliar dali por diante o rebanho de Jetro e o rebanho de Israel. Seria humanamente impossível. Então precisamos discernir que no Horebe um ciclo se encerra. Aquilo que era de Jetro fica para trás. Ele precisa descer com as mãos livres para iniciar o processo de cuidar do que Deus tinha num novo ciclo. Nem toda porta que fechou é perda ou foi o diabo. Foi Deus dizendo: eu cuidadosamente te chamei para o meu Horebe. A minha sarça queimou, você ouviu a minha voz, eu fechei um ciclo para te colocar em outro. Então, quando esse ciclo de Jetro fecha, ele pode se entregar para aquilo que é de Deus, o novo ciclo, o desígnio dele. E se você aceitar isso, isso é fantástico. Se você entender isso, aquilo que hoje é tua preocupação na subida do Horebe, no Sinai já não existe mais. Moisés subia o Horebe para apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, ok? Moisés subia o Horebe, ele tem uma preocupação, pastor Anderson, qual é? Pasto. Preciso de pasto. Preciso de pasto. O rebanho precisa de pasto. Moisés sobe o Horebe atrás de pasto. Porém, quando Moisés sobe o Sinai, ele não tem mais o rebanho de Jetro, agora ele tem 2 milhões de pessoas. E ele pode subir o Sinai, nem um pouco preocupado com pasto, porque ele sabe que 6 da manhã o maná vai aparecer e Deus vai cuidar do rebanho. Aquilo que era preocupação no Horebe, no Sinai não é mais preocupação. Porque sempre que a gente entende o que Deus encerra, o que Deus exige, o que Deus propõe, aquilo que é preocupação hoje, no futuro, se transformará motivo de descanso. Porque Deus te fez subir de nível, Deus te colocou em outro patamar. E nesse novo patamar, para ficar 40 dias no alto do monte, ele não pode se preocupar com pasto. Então ele sobe tranquilo, sabendo que Deus tem pasto para aquele povo lá embaixo. E no ambiente dele, Deus vai cuidar do que está lá embaixo.
Quem entende essa palavra, diga glória a Deus. O Horebe, ele sobe atrás de pasto, no Sinai. É Deus dizendo para nós: se você entender a segunda subida, o segundo monte, o segundo nível, você vai poder ficar 40 dias e 40 noites comigo me ouvindo, sabendo que tudo que eu coloquei na tua mão eu vou cuidar, e quando você descer vai estar do mesmo jeito. É curioso que o Monte Sinai e também Horebe, que são o mesmo monte, mesma geografia, a gente não vai entrar nessa problemática. Horebe no hebraico é seco ou deserto. Uma das definições de Sinai pode ser espinhoso, moita espinhosa, fazendo alusão às muitas sarças que haviam ali. Mas veja como Deus é grande. É nesse lugar seco, nesse Sinai seco, que Deus chama Moisés para 40 dias e 40 noites no alto do monte. É nesse Sinai seco, no ambiente que Deus quis Moisés, que Deus chamou Moisés, que enquanto ele está lá, Deus vai continuar cuidando do rebanho. E o texto de Deuteronômio capítulo 9 diz assim: que descia um ribeiro do Sinai. Descia um ribeiro do Sinai. Descia um ribeiro do Sinai. Porque quando Deus muda o nosso nível, Deus vai dar todas as condições para que continuemos na intimidade, tomando tempo com Ele, ouvindo Ele, recebendo dEle. Ele cuida. Diga comigo: Moisés está no Sinai e tem um ribeiro que desce do Sinai. Porque uma das fontes de provisão para a tua casa é a tua intimidade. Deuteronômio capítulo 9, abre a Bíblia aí, corre. Deuteronômio capítulo 9, deixa eu ler um texto com você e a gente prossegue. Deuteronômio capítulo 9, versículo 21. Ali Moisés está falando sobre o bezerro de ouro que foi feito ao pé do Sinai. E ele diz assim: depois peguei o pecado de vocês, o bezerro que tinham feito, queimei, esmaguei, moendo no pó, até que se desfez em pó. E o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Isso aqui interessa para nós. O ribeiro que descia do monte. O ribeiro que descia do monte. Eu vou falar de novo até você entender. O ribeiro que descia do monte. Qual é o nome do monte? É seco, é deserto, é espinhoso. Mas no lugar que os homens dizem é seco, deserto, espinhoso, é ali que Moisés tem intimidade com Deus. E desce um ribeiro daquele monte. Desce um ribeiro daquele monte. Aprenda isso. O ambiente da tua intimidade é fonte destravada para a tua casa. O ambiente da tua intimidade é fonte de alimento e provisão para que quem está embaixo beba da fonte da tua intimidade com Deus. Então vai para o monte de Deus. Capítulo 3 do Êxodo é a primeira vez que ele sobe aquele monte. Pelo menos é o que o texto relata. E ali ele vê uma sarça de 1,5 metro que queima e não se consome. O capítulo 19 é a segunda vez que Moisés aparece subindo aquele monte. E talvez ele tenha subido aquele monte tendo em mente a experiência da primeira subida. Moisés sobe o Sinai a segunda vez. E cada passo que ele sobe, que ele dá naquela região seca, vermelha, árida, possivelmente ele lembra de que subiu com as ovelhas de Jetro. E de que quando subiu ele viu uma sarça queimando e Deus falou: tira a sandália. Porque nos pés era o calor do monte. E no rosto era o calor da sarça. Nos pés o calor do monte, no rosto o calor da sarça. É possível que ele tenha subido o Sinai com a experiência em mente de quando ele viu a sarça.
Só que sempre que você se desembaraça das questões que não são tuas e sobe para o monte de Deus, você tem um novo nível, uma experiência mais contundente, mais intensa, mais profunda. No capítulo 3 do Êxodo tinha uma sarça de 1,5 metro. No capítulo 19 do Êxodo eu vou te contar como estava o Sinai. Não tinha sarça naquele dia. Êxodo 19:16 diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, nuvens sobre o monte, forte clangor de trombeta, e todo o povo que estava no monte estremeceu. 19:18, o Sinai fumegava, o Senhor desceu sobre ele no fogo, uma fumaça subiu como de uma fornalha, e o monte tremia grandemente. 19, o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Moisés falava e Deus respondia no trovão. A primeira vez que ele sobe o monte, Deus responde na sarça. Deus fala na sarça. Agora não tem sarça de 1,5 metro, é o monte pegando fogo. O monte vira uma fornalha, o som de uma trombeta, trovões do alto do monte. Moisés fala e cada trovão que tem é Deus respondendo Moisés. É tempo de você se desprender dos problemas, das cordas, dos embaraços e correr pro monte da intimidade, porque Deus está dizendo: você já me viu no fogo, agora vai ouvir a minha voz como voz de trovão. Quantos têm sede para ouvir a voz do Eterno trovejar no ano de 2022? A voz do Senhor é como um cício tranquilo à entrada da caverna, curiosamente, no Horebe. O Horebe é um lugar onde se manifesta a multiforme graça, a manifestação de Deus. O Horebe é um lugar onde a voz de Deus é vista no fogo, no trovão e no cício tranquilo, e na brisa tranquila. É por isso que o inimigo quer te carregar, sobrecarregar, te afadigar tanto, porque ele sabe que cada vez que você volta para o ambiente de Deus, você ouve a voz dele de uma nova forma, de uma nova manifestação. Imaginando, irmãos, Moisés subindo aquele monte, um monte fumega, uma fumaça sai por meio das pedras, o som de uma trombeta ecoando e ficando mais forte. É trovão, é relâmpago, fumaça, fornalha. Quem está lá embaixo treme e diz: eu não vou ficar aqui não, porque eu posso morrer. Porque intimidade com Deus é para quem está disposto. A intimidade de Deus exige riscos, exige entrega. Intimidade de Deus, ela é diferente. É impossível entrar nesse ambiente e ser o mesmo. Não, Moisés sobe um monte que fumega, o som de uma trombeta, fumaça, trovões. E assim ele fala e Deus responde no trovão. Ele fala e Deus responde no trovão. Assim diz o Deus dessa casa: o ano de 2022 será o ano marcado por uma nova manifestação da minha voz. Assim diz o Deus dessa casa: o ano de 2022, a minha voz será como trovão no meio do arraial. Há muitos que já me ouviram falar do fogo, há muitos que já conhecem minha voz na calmaria, mas você está na presença do Deus dos trovões, e Ele está dizendo: a minha voz vai ecoar de uma forma terrível, assustadora e diferente na tua história. Quantos creem nisso? Levante a mão e adore o Deus de Israel. Glória. Aleluia. Esses dias eu estava em casa, irmãos, lendo, estudando, fazendo minhas anotações, e eu fiquei pensando, pastor Anderson, a expressão de Moisés quando ele desce. Ele desce e ele vai encontrar lá no pé do monte o irmão José, que um dia brigou com o irmão João, e foi lá ter com ele, falar: Moisés,
Eu tenho uma ovelha que cruzou com o bode do irmão João, deu cria, e agora o irmão João não quer que a gente divide, não quer fazer sociedade. O outro dizendo: Moisés, as galinhas fugiu do meu quintal e foi lá para o terreno do irmão Zé não quer me devolver. Moisés, sabe o que aconteceu? São as futilidades. Eu fico imaginando Moisés descendo do monte e pensando: se eu tivesse ficado aqui resolvendo essas futilidades, eu jamais teria visto o Sinai fumegar. Porque sempre que você se desprende dessas coisas que hoje você acha que o mundo vai acabar, se você não resolver, quando você ouve Deus e tem uma experiência com Deus, você desce, você fala: eu não sei como eu consegui perder tanto tempo com essas futilidades. Irmãos, quando Moisés sobe no capítulo 19, Deus vai falar com ele. No capítulo 24, ele sobe de novo, onde Deus vai começar a falar sobre o tabernáculo, o famoso tabernáculo de Moisés. Então, enquanto Moisés está lá no pé do monte, embaraçado, tentando ouvir problema de todo mundo, resolver problema de todo mundo, a revelação está retida. Enquanto Moisés está lá no pé do monte, tentando resolver tudo aquilo que é humanamente impossível resolver, a revelação está retida. Tem coisas que Deus não revelou ainda, não é porque Ele não te ama, é para te preservar. Enquanto Ele está lá no pé do monte, a revelação está retida, e essa retenção não se trata de ação espiritual, de resistência espiritual. É Deus dizendo: eu vou guardar até que você suba ao meu monte e eu te comunico. Porque se eu te comunicar, se eu te entregar esse projeto, aí no nível que você está é desperdício. O que Deus tinha para falar a Moisés era humanamente impossível que ele recebesse, que ele captasse, que ele assimilasse, tratando daquelas futilidades 10 a 12 horas por dia. Porque depois de ouvir 10, 15, 20 problemas no dia, tantas lamúrias, tantas coisas, umas de menor relevância, outras de maior relevância, você quer chegar em casa, tomar um banho, deitar e dormir. E se o anjo aparece, você fala: volta amanhã, porque eu estou cansado. Tem coisas que Deus retém até que a gente suba ao monte dele, até que a gente venha para o ambiente dele, até que a gente suba para o nível que ele nos quer. Porque tem coisas tão grandes para Deus te entregar, mas se ele te entregar com você no pé do monte, embaraçado em questões e problemas que ele não mandou nem você entrar, você vai falar: é coisa da minha cabeça, é loucura, eu sou pequeno, é grande demais para mim, eu não posso, eu não vou, eu não sei, e vai deixando. E eu sou profeta para você, para dizer que grandes projetos para 2022 estão guardados para você no alto do monte. Então suba depressa, porque o teu ano nem começou ainda. Quantos creem nessa palavra? Olha a grandeza de como nós trabalhamos com um Deus que só revela algumas coisas quando estamos de fato no ambiente que Ele nos quer. 60 dias do Mar Vermelho até o Sinai. No nosso mês eles chegam ali no dia 1º de março, ok? Ficam 10 meses ali. O templo, o tabernáculo é erguido no 1º dia do 1º mês do ano 2 após a saída do Egito. O tempo que leva para que Deus fale, Arthur, os 10 mandamentos, as leis e a planta do tabernáculo, vai em média 3 a 4 meses. Quantos meses? É bem simples. Ele sobe 2 ocasiões de 40 dias, dá 80, mais as subidas e descidas intermitentes. Então nós temos de 3 a 4 meses. Portanto, se eles chegam até o Sinai, Kleber, no 1º dia de março, e Moisés vai ficar subindo ali aproximadamente 3 a 4 meses, o projeto que Deus tem para revelar só vai estar totalmente claro a Moisés já na metade do ano. Pegou?
Por isso que quanto mais tempo Moisés demorasse lá no pé do monte, com aquelas futilidades, com aquelas picuinhas, com aqueles problemas que Deus não queria que ele colocasse a mão, mais tempo ele comprometeria do que Deus tinha. Subir ao monte de Deus, ir para o nível que Deus quer, ir para o ambiente que Deus quer, é questão de pressa, é questão de urgência, porque senão compromete o calendário do ano todo. Em contrapartida, isso aqui é uma lição para nós, de maturidade espiritual, porque alguém iria olhar para Moisés quase no meio do ano e falar: pelo amor de Deus, hein, Moisés? Já estamos no meio do ano, não aconteceu nada ainda, não fez nada, só sobe e desce desse monte, sobe e desce desse monte, sobe e desce desse monte. Mas quem está nesse ambiente e está recebendo o projeto de Deus, a revelação de Deus em etapas, não está preocupado com o que estão vendo do lado de fora, porque você sabe o que está acontecendo do lado de dentro, você sabe o que está acontecendo no alto do monte. Olha a grandeza disso: 60 dias para chegar ao Sinai, 3 a 4 meses até que o projeto se revelasse por inteiro. Então o tabernáculo começa a ser preparado na metade do ano para frente. Por isso que eu falei para você no começo da mensagem que não é questão de ativismo, é questão de estar inserido no time de Deus, no calendário de Deus. Essa obra começa a ser construída na metade do ano, mas no final do ano já está tudo perfeito e no primeiro dia é inaugurado. Olha o tempo que nós estamos caminhando para o terceiro mês do ano. Sim ou não? Nós estamos caminhando para o terceiro mês do ano. Receba a palavra de um profeta de Deus para a tua vida. A partir desse terceiro mês do ano, sobe para o meu monte e permanece o tempo que for necessário. Não se preocupe com o resultado, se preocupe em estar pronto para receber o que eu tenho. Se preocupe em estar pronto para ouvir a minha voz. Se preocupe em estar com a mente e o coração livre para receber o meu projeto. Alguém pode olhar para você e dizer: é o meio do ano e nada aconteceu ainda. Mas você está plenamente dentro do calendário de Deus. E tem coisas que podem até demorar para começar a acontecer esse ano. Mas assim diz o teu Senhor: respeite o meu tempo, permaneça no meu monte, porque quando chegar no final do ano, o projeto estará erguido, preparado, concluído. Quem crê nessa palavra, adore o Deus de Israel. A subida do Sinai, pastor Anderson, é entrar dentro do calendário do Eterno, é entrar dentro da agenda do Eterno. Assim diz o Deus de Israel para a tua vida: a partir do terceiro mês de 2022, vou te introduzir dentro da minha agenda, vou te introduzir dentro do meu calendário. Quando Moisés sobe o Sinai, Deus fala com ele sobre festas, as festas principais, as festas secundárias. Deus fala sobre lua nova, Páscoa, Pentecoste, tabernáculo, colheita. Deus vai falando sobre jubileu, sobre ano sabático. 6 dias trabalha, 7º descansa, 6 anos trabalha, 7º descansa. O 50º ano é jubileu. Veja que Deus está dando lições a Moisés, dizendo: eu sou Deus de calendário, eu sou Deus de calendário, eu sou Deus de calendário, Moisés. Deus fala para Moisés: faça 2 trombetas de prata, e sempre que a trombeta tocar, Moisés, quando eu falar que é o dia, toca. Porque nós estamos na presença de um Deus de calendário. Deus de calendário. Moisés lá embaixo no pé do monte, ouvindo o problema do irmão José, que brigou com o irmão João, com a irmã Maria, com o irmão Zé, da coxinha, do não sei quem. Ele está longe do calendário de Deus. Deus está nos chamando: sobe para o monte, sobe para o ambiente da minha presença, vem para a intimidade, vem para a oração, se desembaraça. É interessante que Moisés, para isso, ele precisa estar pleno no corpo, na mente, na alma.
Alguém pode olhar para você e dizer: agora não houve ninguém, agora é individualista, egocêntrico, egocêntrica, narcisista, não sei o que. Não, você está dizendo: eu entendi que o projeto de Deus é grande e Ele precisa de um receptor em condições. Ele precisa de um receptor em condições. Ó, faça assim com a tua mão e diga para alguém: a revelação está retida no alto do monte. É o projeto de 2022 para você, as construções de 2022 para você. Deus poderia descer ao pé do monte e falar com Moisés, pegar Moisés pelo braço e dizer: vem. Poderia, mas não faria. Não faria. Porque Deus está dizendo: Moisés, revelar é papel meu, subir o monte é papel teu. Quando ele sobe, Deus fala com ele. Ele tem aquela grande revelação. É glorioso que a vida de Moisés é totalmente fotografada nos montes. O Horebe, Deus revela o chamado. O Sinai, ele compreende o chamado. No Sinai ele compreende o chamado. É o mesmo monte. A nomenclatura e a conotação espiritual muda. O Horebe, Deus traz o chamado. No Sinai, Deus amplia, Deus dá revelação, Deus dá compreensão do chamado. É o ápice, é o auge da vida de Moisés. É ali no Sinai, é o auge dele. E o último é o Nebo. Eu penso que o Nebo talvez seja o mais difícil de subir. Eu já contei para vocês que ele bateu na rocha. Deus falou: não vai entrar em Canaã, sobe o Nebo porque eu vou te levar. A grande verdade é essa, irmão. Se Deus falasse para você hoje, domingo, 20 horas, amanhã você vai subir um monte e eu vou te matar, você iria? Fala a verdade. Fala a verdade. Que monte nada, irmão. Porque todo mundo sabe que o céu é bom, mas ninguém quer ir para lá, pelo menos por enquanto. Ainda mais quando está com dinheiro no banco. Ninguém quer ir. Só que Moisés me dá uma grande lição. Deus fala para ele: levanta, sobe, porque hoje eu vou te levar. Moisés levanta, toma seu último café. Olha a cena. Moisés levanta, faz sua última refeição, olha para a tenda, olha para Arraial, olha para Gesso e Eliezer, seus filhos, olha para os soldados, olha para Josué e Calebe. E agora, com 120 anos, ele vai fazer a última subida. Você acha que Moisés subiu aquele monte como? Chorando? Os primeiros passos que Moisés dá no Nebo, o corpo já começa a tremer com a glória. O ar já começa a faltar, porque quando a glória vem com força, a gente parece que o ar falta. E ele sobe aquele monte. Quando ele sobe o último monte, que é o Nebo, ele me mostra que a trajetória dele com Deus nunca se tratou do que Deus prometeu ou do que Deus deixou de fazer. Nunca se tratou do que Deus deu ou do que Deus tirou. Nunca se tratou do quanto Deus usou ele. Nunca se tratou dos dons, nunca se tratou dos sinais, nunca se tratou de uma gloriosa, de uma poderosa missão na terra, embora tudo isso fosse parte. Mas quando ele aceita a subida do Nebo, sabendo que lá em cima Deus vai levar ele, ele está dizendo: sempre foi nós dois, eu, o Senhor, a criação e o Criador, o Pai e o Filho, o meu melhor amigo, aquele que eu vi na fenda da rocha, aquele que falou comigo na sarça, aquele que andou comigo durante todos esses anos. Nunca se tratou apenas de terra, nunca se tratou apenas de ter ou não ter, de ser ou não ser. Sempre se tratou do Senhor, sempre se tratou da tua voz, nunca se tratou dos dons, sempre se tratou de estar com o meu Criador, Pai e Filho sendo um. E ele vai subindo aquele Nebo, e no alto do Nebo ele vê a Galileia, ele vê o Jordão, ele vê Transjordânia, ele vê Canaã. O Eterno envolve ele e toma ele e leva ele para a eternidade. O Nebo
é o monte que revela quem Moisés foi: amigo, filho, íntimo, chegado, amigo do Criador, amigo do Todo-Poderoso. Quando ele cai naquele monte, Deus toma o fôlego. Imediatamente o Eterno sai. O Eterno sai com a alma de Moisés. O Espírito volta a Deus. Imediatamente aparece Satanás para guerrear pelo corpo. Quando o Eterno sai com o que é principal, a alma e o Espírito, Satanás vem guerrear pelo corpo. E ao mesmo tempo que ele vem descer no monte, vem o arcanjo Miguel, que não profere juízo de maldição, mas guerreia de forma veemente contra ele e diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Porque quem entende que foi chamado para o ambiente do monte, da intimidade, seja na vida ou na morte, a tua história é gloriosa, a tua história é poderosa, a tua história é marcante, a tua história é inspiradora. O Eterno sai com a alma, sai com o Espírito, o corpo fica. Isso aqui é uma grande verdade. Nos montes da terra cairão nossos corpos, mas cada vez que a gente sobe os montes da terra, cada subida que a gente faz, cada verticalidade para ser mais íntimo de Deus, nós estamos treinando o nosso espírito para a subida definitiva. Nos montes da terra podem cair nossos corpos, mas adentraremos na cidade alta e de lá não cairemos mais. Moisés olha a Galileia, olha o Monte Hermon, olha a Transjordânia, olha Jerusalém, olha as montanhas de Hebron. O Monte Nebo proporcionava aquela visão ampla. Ele vê tudo aquilo e Deus diz: isso é bom, mas a herança que eu tenho para onde eu vou te levar é maior, é melhor. O terceiro monte é o Nebo. Quando Moisés decide subir o Nebo, ele está me ensinando: sempre que Deus deixa de me dar algo aqui na terra, significa que algo maior Ele vai me entregar. Ele não viu, ele não entrou em Canaã. Em contrapartida, Deus desceu pessoalmente para o último diálogo com ele. Deus desceu pessoalmente para conversar com ele. Para pensar. O Criador desce. Ele conhecia a glória, ele conhecia o fogo, ele conhecia o trovão, ele conhecia a brisa, ele conhecia Deus de várias formas. Ele conhecia a glória que descia na nuvem, ele conhecia o anjo do Senhor, ele conhecia. Atos capítulo 7, versículo 30, Estevão fala que o anjo do Senhor falava com ele na sarça. O anjo do Senhor deu a ele as leis. Ele conhecia os mistérios de Deus. Na subida do Nebo, o Eterno desce. E já que ele ia ser levado, certamente Deus se revela a ele de uma forma que ele não tinha visto em 40 anos. Assim é a nossa trajetória. Quanto mais subimos, mais Deus vai se revelando a nós. Quanto mais subimos, mais Deus vai se revelando a nós. Eu termino dizendo que nesse ano você não se embarace no pé do monte. Nós estamos caminhando para o fim de uma era. Eu tenho no espírito a mesma convicção de Paulo, que seremos a geração do arrebatamento. Eu tenho no meu espírito essa convicção. Hoje nós subimos para o ambiente da intimidade, mas daqui a pouco é a hora da última subida. É a hora da última subida. É a hora da última subida. Daqui a pouco. Que nesse ano teus pés estejam livres, irmão. Que nesse ano você mergulhe no que Deus tem para você com intensidade. O relógio profético corre aceleradamente. E
nessa última hora, Deus quer um povo que esteja 100% dentro do calendário que Ele tem. As construções, as realizações não são resultado dos nossos esforços, é resultado do ambiente que nós decidimos andar com Deus, do nível que nós decidimos andar com Deus. Quem entende essa palavra? O que Deus vai fazer não se trata dos teus esforços, é a partir da intimidade, é a partir do monte. Fica de pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Nessa última hora, Deus vai revelar projetos magníficos no meio do seu povo. No pé do monte você é improdutivo, no alto do monte você é um receptor de grandes projetos. Se você puder, faça essa oração comigo. Diga: Senhor, faz de mim um receptor de grandes projetos. E se você tem essa sede, comece a orar e falar com Deus. No alto do Sinai, Moisés recebe um projeto que marcaria aquela geração. No alto do Sinai, Moisés recebe um projeto que duraria por mais de 390 anos. No alto do Sinai, Moisés recebe um projeto que rompeu décadas, rompeu séculos, rompeu gerações. O projeto que Deus quer revelar na tua vida e através da tua vida não é algo sazonal, não é algo passageiro, não é algo de temporada, é algo que vai ser marcante. O projeto que Deus quer revelar através de você vai ser um legado para a tua casa, vai ser um legado para teus filhos, vai ser um legado para todos os seus dias. Deus está dizendo: vou trazer projetos à existência que vão marcar essa geração. Deus tem um projeto para revelar em nosso meio que vai marcar essa geração. Marcar essa geração. Quem crê nisso, adore o Deus de Israel.